Olá, pessoas do nono ano, tudo bem com vocês? Estão felizes? Bota um sorriso nessa cara que nós estamos aprendendo matemática. Sim, matemática pode ser motivo da sua risada. Presta atenção que eu vou te ensinar e você vai aprender tudinho, ok? Relações métricas no triângulo retângulo. Bora lá ver mais um pouquinho disso. Então, nossos objetivos. Identificar os elementos de um triângulo retângulo. Hipotenusa, cateto, precisamos saber tudo isso. Demonstrar relações métricas do triângulo retângulo e aplicar essas semelhanças de triângulo na obtenção de outras relações métricas que vão nos ajudar bastante, tá bom? Então vamos pensar um pouquinho. A partir das relações métricas do triângulo retângulo, podemos resolver situações que envolvem medidas variadas, ok? Fora de, além de hipotenusa e catetos. Como podemos relacionar a medida da altura com as demais medidas desse triângulo? Tem que ser possível, né? Qual será a relação? Vamos trabalhar um pouquinho nisso? Então, olha aqui, ó. Altura em relação a um cateto, ok? Essa altura. Altura em relação à hipotenusa. Aqui, ó. Esse traçado aqui, ó. Então, a altura em relação a um cateto é o outro cateto, então fica tranquilo. A altura em relação à hipotenusa é que fica essa medida que corta o triângulo, não necessariamente no meio, tá? Pode ser em qualquer posição. Então, forma duas medidinhas aqui embaixo, aleatórias, e tem essa medida dessa altura, que é a altura em relação à hipotenusa, ok? Então, a partir da semelhança de triângulos, é possível a gente conseguir uma série de relações. Então, aqui nós começamos com o nosso básico, com o nosso triângulo retângulo ABC, escrita a hipotenusa A e os catetos B e C. E aqui foi traçada a altura, ok? Então, no traçar a altura, a gente dividiu os dois triângulos, dividiu um triângulo em dois, ok? E eles são triângulos semelhantes. Então, considere os triângulos HBA, esse da esquerda, e HC, que é esse da direita. Então, anteriormente, nós comparamos esse da esquerda com o grandão, esse da direita com o grandão. Agora, nós vamos comparar esses dois aqui, ó. Cortando ele, vamos comparar esses dois e ver no que nós chegamos. Então, vamos lá. H1 é exatamente congruente ao H2, certo? Por quê? São ângulos retos, eles têm a mesma medida. O ângulo A1 é congruente ao ângulo C. São complementos do ângulo B, então eles têm a mesma medida, ok? O A1 e o C. E daí o que acontece quando eu tenho dois ângulos que são congruentes? O terceiro automaticamente é, aqueles dois triângulos são semelhantes. Eu posso montar uma relação aqui, ó. Olha a relação que nós vamos montar, ó. AH está para HC tá aqui, ó. Então, ele está pegando do maior primeiro. AH está para HC, assim como BH está para AH. Então, mantendo as proporções ali, gente, tá bom? O que nós temos? Nós trocamos. Quando fala do AH, nós trocamos por Hzinho, ó, fica mais fácil. Então, olha aqui, ó. Hzinho está para M, assim como N está para H. Ok? E nessa relação, quando a gente multiplica em x, eu tenho h² igual a m vezes n. Olha como ficou tranquilo. A medida da altura relativa à hipotenusa de um triângulo ao quadrado é igual às duas projeções multiplicadas. O pedaço da esquerda vezes o pedaço da direita. E nós conseguimos assim relacionar a altura com as projeções. Fica muito fácil na hora dos cálculos, né? Precisa determinar a altura e tem as projeções. Pronto, tá feita a relação aí, tá bom? Então, olha lá. Baseado nisso, eu tenho o exercício 1. Olha lá, vamos ler. Em um mapa, as cidades A, B e C são os vértices de um triângulo retângulo e o ângulo reto está em A. A gente já vê aqui o desenho, tá? A estrada AB tem 80 km e a estrada BC tem 100. Um rio impede a construção de uma estrada que ligue diretamente a cidade A com a cidade C. Por esse motivo, projetou-se uma estrada saindo de A e perpendicular à estrada BC para que ela seja o mais curta possível.
Ele quer saber qual o comprimento dessa estrada que será construída. Então, a estrada BC. Vamos olhar o desenho aqui, o que nós temos? Olha aí, ó. Já vou dar uma parte para vocês, ó. O desenho está aqui, ó. Eu tenho a cidade A, B e C. Quero ir da cidade A para a cidade C, mas não pode, porque tem um rio, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter uma estrada aqui, ó, que liga perpendicular para ser mais curto possível. Então, ele quer saber essa medidinha X aqui, como calcula. Então, eu vou dar uma cola rápida aqui para vocês. Você vai pensar um pouquinho e vai resolver, tá bom? Daí, conseguiu pensar? Quando você tem uma relação assim, você tem várias medidinhas. Às vezes você precisa primeiro determinar uma, para depois chegar naquela que ele está perguntando. Então nós temos que ir mais devagar. Não é com uma conta que eu já consigo a resposta direta. Eu preciso ter uma estratégia. Primeiro eu preciso essa medida, para com essa medida
fazer outra conta para chegar naquela que está sendo pedida, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. De novo as cidades A, B e C, ok? Da cidade A até B 80 km, B até C é 100. Então eu quero ir da A para C? Não dá, tem um rio. Então vai ser construída uma perpendicular aqui, ó. Qual é o comprimento, o tamanho dessa estrada? Ok, então ali o que a gente pode fazer? Ele tem esse 100, mas ele não tem nem esse pedaço e muito menos esse. Então seria interessante se tivéssemos esses, né? Porque olha aqui, ó, se você fecha isso aqui, ele falou que é retângulo. Então nós vamos procurar esta projeção para poder depois determinar a medida dessa altura, tá bom? Então olha aqui, ó, vamos determinar o C. Então como é que fica a forma? Um cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção do lado dele. Então, se eu determinar essa medidinha aqui, eu já vou ter uma das projeções. E é a colinha que eu deixei aqui, né? Então, olha lá o que eu tenho. C ao quadrado igual a vezes N. Então, esse C, 80 ao quadrado, igual a 100, que é a hipotenusa, vezes a projeção do lado dele, N. Então, 80 ao quadrado é 6.400, 100 vezes N, esse 100 que está multiplicando passa dividindo. Então, aqui eu consigo que esse pedaço aqui, ó, que é a projeção do lado AB sobre a hipotenusa, ele vale 64 quilômetros. Muito bem, se tudo vale 100 e esse pedaço vale 64 quilômetros, o outro pedaço mede quanto? 36, né? Porque é o quanto falta para 100. 100 é o total. Então, se eu juntar os dois pedaços, tem que dar o 100. Então, veja como eu fiz uma conta e consegui os dois pedaços. Aqui 64 e ali 36. Mesmo que o desenho, gente, não pareça. Porque, na verdade, 64 é maior que 36. E no meu desenho está ao contrário. O que vale são as informações. Por isso que a gente não confia nos desenhos. A gente confia nas contas, ok? Então, eu descobri que uma projeção é 64 e a outra é 36. Mas espera aí, eu não queria nenhuma dessas projeções. Ele quer o tamanho dessa estrada aqui, ó, que é o X. Quanto que mede o X? Bom, você vem aqui, ó, esquece as cidades e faz o desenho do triângulo. Ok? Ele é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Essa estrada aqui, ó, é a altura, ele falou no enunciado. Perpendicular, para ser mais curta possível. Então, perpendicular, então é a altura. Ele quer saber a altura. Eu tenho as duas projeções? Pronto, eu utilizo aquela relaçãozinha bem simples lá, ó. H ao quadrado, que é a altura do triângulo, igual a multiplicação, o produto das duas projeções. Então, eu vou multiplicar o 64 pelo 36, ok? Então, 64 vezes 36, 2.304. E o quadrado que está ali passa para o outro lado na forma de raiz e vai dar 48 km, tá bom? 48 quilômetros. Então, o tamanho dessa estrada, o comprimento dessa estrada vai ser 48. Bem tranquilo, mas a gente tem que montar uma estratégia. Primeiro, às vezes, eu preciso uma informação, preciso determinar para com essa informação chegar realmente naquela que eu quero. Então, às vezes, eu preciso aplicar mais de uma vez ou duas fórmulas diferentes, como foi o caso, para chegar naquela que eu queria, tá bom? Conseguiu entender? Tranquilo? Beleza. Não é apenas semelhança de triângulos que nos possibilita encontrar uma relação métrica. Nós já vimos essas duas relações aqui, ó. Um cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. E do outro lado também, né? Um cateto ao quadrado igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Então, multiplicando membro a membro essas duas igualdades, temos. Então, olha o que acontece, gente. B ao quadrado vezes C ao quadrado. Então, o B ao quadrado é o quê? AM. O C ao quadrado, AN, ok? E agora, o que nós temos? A vezes A ao quadrado, M vezes N. Então, olha o que aconteceu. B ao quadrado vezes C ao quadrado é igual ao quadrado vezes H ao quadrado. Tá todo mundo ao quadrado. Então, eu posso simplificar essa potência, ok? Deixar todo mundo simples, ó. Então, eu tenho essa nova fórmula, ó. B vezes C. Quem é B e quem é C? São os dois catetos, ok? É igual a hipotenusa
vezes a altura. Então, repare que aqui eu consegui uma relação que vai estar misturando a medida dos dois catetos, a medida da hipotenusa e junto a medida da altura. Então, a altura eu consigo com as duas projeções ou eu também consigo tendo todos os catetos e a hipotenusa. Olha como fica fácil. E aqui não veio de semelhança, né? Só multiplicamos membro a membro essas equações, ó. Lado esquerdo com lado esquerdo, lado direito com lado direito. Manipulações algébricas. Ficou fácil, né? Então eu consigo a altura tendo as projeções ou tendo os catetos e a hipotenusa também. Falando nisso, exercício aqui, ó. Calcule x, y e z no triângulo retângulo da figura. Então para e olha a figura primeiro. Eu tenho um triângulo retângulo grandão e tenho outro triângulo retângulo pequeno aqui dentro, ok? E ele quer a medida x, que é isso aqui, quer a medida y, que é essa aqui, e quer a medida z, que é essa aqui, ó, tá? Tem um t aqui também, mas ele não pediu o t, ele quer o z. Então aí, o que você vai fazer? Observe as informações dadas pela figura para saber qual é a melhor relação. O que você começa usando? Você vai para o triângulo que tem mais números, né? Porque você precisa, se você começar por esse triângulo aqui, ó, letra, 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 vai ser difícil chegar a algum lugar, né? Agora dá uma olhada nesse triângulo aqui, ó, da esquerda, ó, 15, 17 é tudo e eu tenho y. Será que é possível? Ou então, o triângulo grandão, olha aqui, ó, melhor ainda, ó, 15, 17 e só falta 1, que é o x. Então, você tem que enxergar qual é o triângulo que tem mais informações numéricas para você poder começar, tá bom? Aí você usa um resultado para conseguir o outro. Bora trabalhar um pouquinho, eu já volto.
Conseguiu trabalhar um pouquinho? Vamos começar pelo triângulo grande então, ó, que eu tenho tenho a hipotenusa que é 17, tenho um cateto 15 e quero o x que é o que está faltando. Então aplica Pitágoras lá, né? Então eu tenho 17 ao quadrado igual a 15 ao quadrado mais x ao quadrado. Fazendo as continhas aqui, né, passando, diminuindo, extraindo raiz, a gente descobre que o x vale 8. Descobrindo que o x vale 8, gente, eu consigo descobrir o t. Olha lá, ó. O t nada mais é do que a gente usar essa fórmula. Um cateto ao quadrado é igual a toda, ó, um cateto ao quadrado é igual a toda a hipotenusa vezes a projeção do lado dele. Tá de ponta cabeça, certo? Então, x é o meu cateto em questão. X é o meu cateto em questão. Hipotenusa vezes o t. Hipotenusa, 17 vezes o t. Só que o x eu tenho, eu acabei de calcular, é 8, né? Então, fazendo as continhas, eu acabei de descobrir que o t é 3,76. Se eu descobrir o t, eu descubro o z, porque o z é só diminuir 3,76 do 17. Pronto, consigo, 13,24. E agora o que me falta é o y. Então, o y ele é a altura do triângulo grandão, ó. Então, um cateto vezes o outro é igual a hipotenusa vezes o h. Usando essa fórmula aqui, nós conseguimos o y, que é essa altura aqui, ó, 7,06. Então, repare como uma informação você vai usando para descobrir a outra. Fica bem tranquilo, você só precisa enxergar onde começa, onde tem mais números e menos letras, tá bom? Aí você vai usando essas relações para descobrir as informações que são pedidas, ok? Eu tenho um desafio. 2 ciclistas partem de uma mesma cidade em direção reta. Um deles em direção leste e o outro em direção norte. Determine a distância que os separa depois de 2 horas, sabendo que a velocidade dos ciclistas é de 30 km por hora e do outro 45 km por hora. Você topa o desafio? Hã? Eu vou dar um tempinho para você registrar e depois quero saber o resultado. Muito bem, aceita o desafio? Bora lá pensar um pouquinho. Faz o desenho, que o desenho sempre ajuda, ele é um suporte pra gente. Faz os ciclistas saindo do mesmo lugar, indo um para o leste e o outro para o norte. E reparem a velocidade. Porque a velocidade tem a ver com a distância que eles estão andando, né? Pensa aí e depois troca com o colega o que você descobriu, tá bom? O que vimos? Estabelecemos relações métricas no triângulo retângulo em relação à hipotenusa, em relação à altura, né? A altura em relação à hipotenusa. Então, altura ao quadrado é igual a m vezes n, as duas projeções. E eu também tenho essa relação aqui, que é dos 2 catetos, a hipotenusa e a altura. Os 2 catetos multiplicados é igual a hipotenusa vezes a altura, ok? Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Até mais!